Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa noite. Irmãos, quero cumprimentar os irmãos, dizer boa noite, cumprimentar todos com a paz do grande Mestre Jesus, a paz daquele que é a esperança que não falha, a canção mais viva. Nós, da Igreja Batista Tempo de Oração, nós estamos com a campanha Deus Sarando Nossa Terra e estamos levando mensagens ao vivo. Eu peço aos irmãos que estão assistindo, que curtem, que compartilham com a sua família, que nos ajude a levar essa palavra que Deus colocou no nosso coração. Meus irmãos, nós vivemos tempos de caos nesse momento da nossa vida. Tudo que era realidade, tudo que era considerado normal, tudo que foi dito, tudo que nós acostumamos, tudo que nós aprendemos ao longo da vida, de uma semana para cá, desapareceu. Praticamente não existe mais, a normalidade, você sair de casa, ir para trabalhar, pagar suas contas. Todos já sabem do Covid-19, o mundo inteiro está vivendo esse caos. E então nós não podemos congregar mais, nós não podemos nos reunir como igreja, nós fomos impedidos de fazer várias coisas que nós estávamos acostumados. O mundo está dominado pelo medo, está dominado pelo caos, pela dúvida, pela incerteza. É um tempo diferente para nós, mas também é um tempo de muito aprendizado. E eu quero trazer uma palavra ao coração de vocês, eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu não quero fazer o papel aqui hoje de profeta do caos, pelo contrário, eu quero trazer uma palavra de esperança, uma palavra a qual vocês possam se animar diante de tudo que está acontecendo. Eu tenho, para os irmãos que me conhecem, que eu trabalho como Uber, eu convivo diariamente, com pessoas de todos os tipos, raças e credos. Eu ouço todo tipo de coisa, eu aprendo muita coisa na rua. E o que nós temos visto é justamente isso. Nós temos visto o medo dominando as pessoas, o caos se instalando em forma de um vírus que nós nem conseguimos ver. De repente Deus veio com o seu vento impetuoso e mudou toda a nossa realidade. Tudo que nós conhecemos como real se transformou. E nada daquilo mais que a gente acreditava que ia acontecer, talvez nem possa acontecer. Nós não sabemos, a incerteza do dia de amanhã tomou conta do nosso coração e então nós simplesmente, paramos nossos afazeres e estamos esperando o que vai acontecer. Esperamos decisões dos nossos governantes, esperamos decisões dos nossos líderes, esperamos, por dias melhores. E o tempo de espera é um tempo difícil para todos. Para as pessoas que estão acostumadas comigo no meu dia a dia, que a transformação que Deus fez em minha vida, e eu quero contar um pouco disso aqui hoje, a fim de encorajá-los a esperarem com paciência. Deus, Ele é real, Ele é vivo, Ele existe e Ele está falando com todo mundo, Até os que não creem nele entendem que Deus está por trás do que está acontecendo, porque como pode o mundo inteiro parar de uma vez só? Eu quero me apresentar, Eu quero me apresentar como a minha nova pessoa. Eu falo em nome da Igreja Batista Tempo de Oração, eu sou presbítero na igreja e secretário administrativo, mas eu estou aqui como servo do Senhor e quero trazer uma palavra. Aos irmãos que têm Bíblia, abram, por favor,
em Jeremias 29, capítulo 29, versículo 11. A palavra diz assim, ó, entendam bem, a palavra diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar-lhes dano, plano de dar esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim e orarão a mim e eu os ouvirei. E eu darei o fim que vocês desejarem. Essa situação, a verdade é que nem os nossos governantes, a verdade é que a maioria das pessoas não entende o que está acontecendo. Aliás, eu creio que 100% das pessoas não entendem o que está acontecendo e eu quero deixar aqui justamente a palavra da esperança, porque tanto o medo que tem dominado a maioria das pessoas como a esperança são forças muito poderosas. Elas influenciam pessoas a fazer determinadas coisas que elas não estão acostumadas a fazer. Por exemplo, meu irmão, eu quero falar para você que o medo de tocar pode te impedir de abraçar, sabe? O medo de se relacionar pode te impedir de amar. O medo, meu irmão, de arriscar pode te impedir de avançar. E o medo, na verdade, ele não é real. Se você for pensar o que é o medo, então somente o medo é uma projeção da nossa mente, é uma projeção de algo que pode ou não acontecer. Então o medo não é real, o medo ainda não aconteceu. Então o medo ele provoca em nós provavelmente dois sofrimentos, se acontecer e antes de acontecer. E quando Deus entrou na minha vida, quando eu comecei a passar por um processo, eu aprendi a esperar. A esperança, eu procurei no dicionário, a esperança definida conforme o Aurélio, ela é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança na coisa boa, a expectativa de um milagre, a expectativa de algo sobrenatural, a expectativa de que algo bom aconteça, de algo que não está no cronograma. E então, nós estamos esperando por dias melhores. Eu quero falar para vocês, sabe, da palavra de um Deus hoje, para vocês terem uma ideia. Eu fui ao cabeleireiro, né, fazer a minha barba, fazer o meu cabelo a última vez, e antes disso tudo acontecer, a previsão aqui em Uberlândia, para os mais otimistas, é que a realidade que nós estávamos acostumados antes, voltem ao normal no mês de agosto. E nós temos conversado com vários profissionais da saúde, nós fomos no COMPAS, né, o Conselho dos Pastores, as pessoas têm falado com nós e a realidade é que, assim, agosto é o tempo mais otimista, mas o que eu quero falar sobre esperança, sobre a confiança, ela não está relacionada, porque nós muitas vezes pensamos que esperança é aquela coisa assim, vai dar tudo certo, eu estou sentindo, e não tem nada a ver com sentimento. Não tem nada a ver com sentimento mesmo, sabe? A esperança, na verdade, é saber daquilo que Deus nos prometeu. Para os ateus, para os agnósticos, para os céticos, eu quero informar que nós estamos vivendo o cumprimento de uma palavra que foi, sabe, citada pelo próprio Senhor Jesus, pela própria esperança viva. O mundo diz para nós, né, que a esperança nunca morre. Eu quero dizer para vocês, a minha esperança morreu, ela foi crucificada numa cruz, mas ela ressuscitou ao terceiro dia, sabe? E é desse poder que eu quero falar para vocês, esse poder de transformação, de fazer com que nós esperemos. Esse poder ele está disponível para todos, sabe? Tudo depende da atitude com a qual nós esperamos. As pessoas estão em casa, as pessoas estão pensativas, é tempo de reflexão. E eu conversava hoje com o meu cabeleireiro. O nome dele é Marcelo. Eu não sei se ele é cristão ou não, como eu creio que ele não é, sabe? Ele tem um jeito todo peculiar, eu gosto muito dele, eu indico as pessoas para cortar o cabelo lá, mas ele falou assim: Alisson,
Deus está falando com as pessoas. Deus está falando por meio da doença. Deus está falando por meio dos acontecimentos. Nós temos que voltar a face para Ele. E eu falei, é verdade. Eu carregando uma outra menina, né? Outro dia, eu carregando uma moça, ela devia ter uns 18 anos, e essa menina, ela entrou dentro do carro para vocês, eu quero relatar algumas situações para vocês entenderem. Ela entrou dentro do carro e já começou a chorar, e já começou a falar assim, eu devia ter feito tudo que a minha mãe disse, eu devia ter guardado dinheiro, eu devia ter obedecido mais os meus pais, e se eu tivesse guardado dinheiro, talvez nós não estivéssemos talvez eu não estivesse nessa situação que eu estou aqui hoje. Eu olhei bem para ela e falei assim, minha irmã, deixa eu te falar, o dinheiro, você acredita que o dinheiro, você tendo mais um pouco de dinheiro, ele traria paz para você? E eu olhei bem no olho dela e falei assim, eu creio que não. O dinheiro, como qualquer coisa que nós estamos vendo, é temporário. Até a nossa vida, Deus tem nos mostrado que é temporário. Através de um vírus, né? através de um coronavírus, né? Através de algo que nós não vemos, ele nos mostra que nós não somos nada. E foi essa palavra que o meu cabeleireiro Marcelo falou, ele nos mostra que nós não somos nada. E é justamente isso que a palavra diz, que nós somos pó e nós somos dependentes dele. E tudo que nós precisamos, nós encontramos nele, inclusive essa esperança de que eu vos falo. Eu falei para ela, falei assim, ó, até as pessoas que têm mais dinheiro nesse momento, elas se encontram em desespero, minha irmã. Então, o dinheiro é temporário, porque se nós não ganhamos dinheiro, se ninguém está ganhando dinheiro, não tem aonde gastar o dinheiro. E o dinheiro, mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar de qualquer forma, porque nós não estamos ganhando dinheiro. Então isso não vai resolver. Ela pensou, falou, é verdade. E o que você tem feito para encontrar paz? Ela perguntou, eu falei assim, a paz, ela mora dentro do meu coração, em meio a toda essa guerra. Sabe, meus irmãos, não adianta nós levantarmos, sabe, ou então fingirmos de mortos, deitarmos no chão, sabe, e fingir que nada está acontecendo. Isso também não vai adiantar. Mas também não vai adiantar nada nós, sabe, nós nos alimentarmos do medo. E eu fiquei sabendo que eu não vejo, né, desde que eu me converti, eu não vejo mais, principalmente a Rede Globo, aliás, eu não vejo mais a televisão. A televisão, ela tem aqui em casa, só eu coloco os vídeos que eu gosto de ver pelo YouTube, mas eu não vejo, e me falaram que até as novelas já não estão passando mais, e que agora só passa jornal. Então há um mecanismo, há uma estrutura, sabe, maligna, falando, mostrando e alimentando o povo com medo. Se você ligar a televisão, você vai ver só notícias sobre o coronavírus. E eu quero chamar os irmãos para algumas palavras. Eu separei, por exemplo, Salmos 42, 11, né? O salmista Davi fala, por que está tão abatida minha alma? Por que você está então entristecida, minha alma? Eu vou esperar no Senhor, porque o meu Senhor é a minha salvação, sabe? Salmo 146, 5 diz, alegrai-vos no Deus de Jacó, porque a esperança está nele, sabe? Jó fala, o meu Redentor vive. Todos esses homens, e para nós que cremos na Bíblia, nós não entendemos isso como história da carochinha, nós entendemos isso como verdade, sabe? Romanos 15, 13, eu quero que você receba isso aí no seu coração, meu irmão. Diz assim, o Deus de toda esperança os encha com alegria e paz. Da onde você acha, sabe, que vem a sua tristeza? Da onde você acha que vem a sua alegria? Sentimentos transitórios. Nós temos vivido, sabe, pelos sentimentos, nós temos vivido por isso. Eu vi até um postzinho na internet que me chamou bastante a atenção, porque esse postzinho fala assim, é de uma grande sabedoria. Ele fala assim, ó, não prometa nada quando estiver feliz, não fala nada para os outros quando estiver triste, e principalmente não conta nada para os outros quando você... não fala nada para os outros quando você estiver com raiva, e não conta nada para os outros que você estiver triste, porque provavelmente você vai se arrepender, e você vai se arrepender sim. Quando você está sob a influência do sentimento, você acaba fazendo coisas que não acontecem, e nós nem vimos ainda a ponta do iceberg. Provavelmente vai
acontecer, sabe? As pessoas vão ficar deprimidas, as pessoas vão ficar tristes, ansiosas por não poder sair de casa, é um longo tempo dentro de casa, e então nós precisamos, sabe, nos unir, nos fortalecer. Eu creio que nós precisamos entender as estações. E o sentimento, como eu disse, a esperança, a definição dela é um sentimento de quem vê como possível a realização das coisas que não são possíveis nos momentos. E eu quero encher e encorajar vocês com esse sentimento hoje, o sentimento de esperança, o sentimento de alegria que vem do nosso próprio Deus, sabe? Lembrando vocês de algumas coisas, eu quero contar algumas coisas sobre a minha vida. A Bíblia diz, sabe, eu estou lá numa igreja de libertação, mas a minha libertação se fez pela própria palavra de Deus. Eu um dia fui tocado e eu resolvi ler. Eu vim do mundo das drogas. Para quem me conheceu anteriormente sabe como eu era. Eu usei todo tipo de droga. A minha droga de preferência era cocaína. Enfim, isso não é algo que eu quero relatar agora mais detalhadamente. Mas enfim, eu já estou liberto disso, sabe? Eu já me libertei das drogas, já tem mais de 7 anos. A minha última droga que eu me libertei foi o cigarro. Enfim, eu não estou aqui para condenar ninguém, para falar para ninguém, sabe, o que ela deve ou não deve fazer. Eu só estou falando que a minha vida se tornou extraordinária depois que eu libertei de todas as correntes que me prendiam. E a minha vida se encheu de esperança. A Bíblia diz em Hebreus 10, versículo 23, ela fala: apegamos com firmeza a esperança que nós professamos, sabe? Pois aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ela fala isso. Mas nós temos que professar. E como que nós professamos isso? Nós professamos isso com a nossa vida, sabe? Nós professamos isso com as nossas atitudes. Durante muito tempo eu fui caminhando e eu não via nada acontecendo. Até que um dia eu na liderança, né, da igreja, eu faço parte da liderança da igreja que eu participo, da comunidade que eu participo. Eu estava fazendo... eu estava ordenando algumas coisas pelo WhatsApp e a minha mãe estava do lado, sabe? Meu irmão, eu quero te falar de coisas simples que trazem esperança. Porque você tem que entender, porque nós professamos, todos nós professamos alguma coisa. Você que está assistindo esse vídeo, você professa alguma coisa. Ou você professa o medo nesse momento, ou você professa a esperança. E todos dois são muito influenciadores. Eu quero encorajar você a ser um influenciador da esperança essa noite. Sabe, esses dias de trevas. E aí eu estava ali, sabe, eu estava ali simplesmente, sabe, liderando o pessoal, falando das coisas que eles deveriam fazer. E a minha mãe estava no meu carro comigo, né? Eu sou Uber, eu estou acostumado com o celularzinho ali na frente. E eu já vou falando e às vezes eu nem percebo que às vezes tem passageiro comigo, eu nem percebo que eu estou falando e eu começo a falar. E por muitas vezes a minha mãe enfrentou, sabe? A minha mãe foi uma guerreira, ela enfrentou essa coisa das drogas. Quem vive isso sabe que adoece a família toda. Ela viveu comigo e ela já tinha perdido as esperanças, sabe? Em determinado momento. A Bíblia fala que a esperança tardia, ela adoece o nosso coração. Tudo aquilo que nós esperamos durante algum tempo e não acontece, ela vai adoecendo o nosso coração. Está lá, Provérbios 16, versículo 7, se eu não me engano. E aí, depois e durante algum tempo, né, ela agiu de uma forma mais agressiva comigo, de uma forma, sabe, a qual ela mesma, sabe, eu creio que aquilo veio de Deus também, não estou falando isso, sabe, aquilo me acordou, mas aquilo, quando nós não estamos preparados, fere o nosso coração, nós nos sentimos rejeitados. E naquele momento que eu estava liderando, ela olhou dentro de mim e falou assim: Alisson, e para quem me conhece sabe que isso tem muito valor, o que eu vou falar agora. Ela falou: Alisson, aleluia. Ela falou assim: Alisson, eu não tenho palavras para expressar a gratidão que eu sinto a Deus de ver você do jeito que você está hoje. Tudo que eu fizer para Deus vai ser muito pouco. O sentimento agora é de gratidão. E
E aquilo, sabe, tocou fundo no meu coração e eu comecei a chorar no momento, né? E, enfim, eu vi que tinha valido a pena todo o esforço que eu tinha feito, sabe, com Deus me ajudando para vencer aquele momento. Aquele momento foi um momento muito difícil da minha vida em particular. Eu estou querendo dizer para vocês que aquele momento foi um momento muito difícil. Todos nós vivemos momentos muito difíceis. Todo dia, toda hora são momentos muito mais difíceis. Mas a pessoa que perde a esperança de dias melhores, meu irmão, ela praticamente já está morta. E o que acontece? A Bíblia diz, Romanos 12, né, que nós temos que perseverar na oração, né, apegarmos na esperança, né, e continuarmos firmes. E é justamente começando a partir da minha história que eu quero mostrar para vocês, sabe, que nós sempre vamos ser influências. Eu quero contar algumas histórias. Por exemplo, Salmo 1, versículo 1. A Bíblia diz, não assentei à mesa dos escarnecedores. Por quê, meu irmão? Os escarnecedores, na verdade, são pessoas que zombam de Deus, são pessoas que zombam, né? Nós vimos o carnaval acontecendo aí, né? A figura, eu mesmo não vi não, eu só ouço os comentários, mas a figura de Satanás destruindo Jesus, né? O que é indestrutível. O Senhor Jesus é indestrutível, irmão. Para quem não conhece ele, eu quero falar, ele é indestrutível, ele é irresistível, meu irmão, e ele é infalível, sabe? Ele é a esperança que não falha. Até tentaram jogar ele numa cova, mas depois de 3 dias ele ressuscitou. E ele mesmo, sabe, para vocês verem como funciona a coisa, sabe, para a gente não se sentar, porque nós somos a soma das 5 pessoas. Isso é um estudo psicológico que fala que nós somos a soma das 5 pessoas mais próximas de nós. Nós vamos ser influenciadas por ela. Então, se nós temos pessoas que têm medo, pessoas que estão escarnecendo, pessoas que têm um caminho, sabe, de pessimismo, pessoas que, quando eu estava no mundo, era o chamado prosa ruim, sabe, a gente vai acabar pegando aquilo daquelas pessoas, sabe, a gente vai acabar se contagiando com aquilo. E a pior coisa do vírus que tem hoje não é nem o próprio vírus em si, que é muito ruim, né? Ele mata rapidamente, as pessoas se sufocam, perdem o ar, mas é o medo que está no ar, e o medo anda contagiando as pessoas. Para vocês verem como a gente se parece com as pessoas, o Judas, ele teve que reconhecer Jesus ali no jardim do Getsêmani, sabe? Ele teve que chegar e dar um beijo, porque todos os discípulos já se pareciam com ele. A Bíblia diz em Isaías 53 que nele não havia formosura. Todas as pessoas que vão passando perto dele, sabe, vão se transformando naquilo que ele é. Porque, sabe, embora eu outro tempo não acreditasse nisso, quem me viu e quem me vê sabe do que eu estou falando. Se você, irmão, estiver assistindo e tem algum tempo que você não me vê, você pode vir, tenha liberdade de vir conversar comigo. Eu quero contar toda a minha história em particular para você, e você mesmo vai perceber isso. Jesus, quando ele toca as pessoas, algo fica diferente. Mas como Jesus faz para tocar? Sabe? Somos nós cristãos, somos nós igreja, sabe? Igreja do Senhor, eu não estou falando, sabe? Eu não estou falando de católico, eu não estou falando de evangélico, eu estou falando naquelas pessoas que acreditam no Senhor Jesus, que o Senhor Jesus pode mudar a vida, sabe? A polícia trata, sabe, a polícia, quando ela vai acalmar uma manifestação, ela procura algumas pessoas que ela chama de pilares de inflamação. E é isso que eu quero convidar você a se tornar no dia de hoje, é um pilar de inflamação. O que é o pilar de inflamação? Eu quero dar um exemplo para vocês. Por exemplo, numa torcida organizada de futebol, é aquele irmão que fica lá, sabe, de frente, ele fica de costa pro jogo, ele se abstém totalmente do jogo, ele fica de costa pro jogo e de frente pra torcida, e ele começa a cantar o corinho, né? Eu, por exemplo, sou santista, né? A gente cantava dale, 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 oh, dale, 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 oh, dale Santos, meu amor. Irmão, e aquilo ali inflamava uma multidão de gente. E aí a polícia, quando quer conter uma manifestação, ela procura os pilares, sabe? Ela procura os pilares de inflamação.
A Bíblia diz que nós somos sal e luz dessa terra. Nós somos sal e luz dessa terra, meus irmãos. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 13. Vocês são sal dessa terra, vocês são luz. Mas para que serve o sal se você não provoca sabor? Para que serve a luz? Irmãos, nós temos que entender o que é a luz. A luz, quando chega no meio das trevas, quando você liga o interruptor, a luz não pede licença. Sabe? A luz não pede licença, ela simplesmente funciona e toda a treva se dissipa. É isso que eu estou convidando a igreja a ser nesse momento de caos. Sabe? Mudar o rumo da conversa. Mudar o rumo, sabe? Da conversa. Hora que os irmãos, hora que as pessoas que estiverem sendo influenciadas por medos chegarem perto de nós, sabe? Dando notícia ruim, nós vamos dar notícia boa. Tudo isso estava escrito. Mas no final vai ficar tudo bem. Como que você sabe? Eu não consigo sentir isso, eu só sei. Eu só sei. E nós somos chamados para isso, meu irmão, para ser um pilar de inflamação. Sabe? Quando a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja diz que é enviados para fora. A palavra igreja diz enviados para fora. Ou seja, nós vamos, meu irmão, em rumo às trevas. E aí o que acontece? Quando a luz chega, ela não pede licença, ela simplesmente clareia todo lugar e abre os olhos daqueles que não conseguem ver o que nós vemos. Não conseguem ver o que nós vemos, sabe? Temos que entender isso, temos que entender o poder que há em nós. É o mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos, sabe? É o mesmo poder que fez Pedro andar sobre as águas, é o mesmo poder que caiu o fogo do céu, que abriu o mar. Não é história da carochinha, irmão. Não é. Não é. Eu estou aqui para contar porque isso aconteceu na minha vida. Porque mais do que ser cristão, sabe? Mais do que ser cristão de palavras, de versículos que eu estou citando aqui, que eu decorei ao longo da minha leitura bíblica, se nós conseguirmos viver um versículo por dia, sabe? As pessoas vão observar nós. Elas estão observando, nós somos exemplo, meu irmão. Você escolhe o tipo de exemplo que você é. Se você é um exemplo bom ou se você é um exemplo mau. Se você vai dar um bom exemplo ou se você vai dar um mau exemplo. Eu quero falar para vocês da primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Eu ainda fumava. Eu tinha acabado de chegar nessa igreja. Meu filho Noah já tinha nascido. O Noah devia ter uns 4, 5 meses. Ele sempre foi prodígio, já estava, sabe, já estava andando. Ele veio com um andador aqui de fora de casa, aqui atrás ali da janela, vocês estão vendo a garagem da minha casa. Ele veio, e aí eu ouvi a voz, falou assim: é isso que você vai ensinar para o seu filho? Aquilo mexeu com toda a minha estrutura. Eu joguei o meu maço de cigarro fora, peguei, sabe, joguei fora, joguei o cigarro que eu estava fumando, era o primeiro, joguei tudo fora e nunca mais tive vontade de fumar. Ali eu me decidi a incentivar o meu filho, porque os filhos da gente, eles não vão ser o que nós falamos. Os filhos da gente, eles não vão ser. Se eles veem em nós esperança, eles vão ser esperançosos. Se eles veem em nós derrota, eles vão ser derrota. Se eles veem em nós, sabe, se eles veem em nós um sentimento de tristeza, eles vão estar tristes. Se eles veem em nós um sentimento de alegria, eles vão ser alegres, sabe? A parte de ser sal, a parte de ser luz, a parte de, sabe, a parte em que Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão, meu irmão, quer dizer que você tem que esforçar para abrir essa porta. Mas aí você me pergunta, ô Alisson, o que nós vamos fazer lá no inferno? Eu vou falar para você, nós vamos lá buscar as pessoas. Mas por que nós vamos lá buscar as pessoas, Alisson? Porque nós já estivemos lá e nós sabemos qual é o caminho, sabe? É verdade, às vezes levar o caminho, a verdade e a vida cansa, mas é recompensador, é recompensa, tem recompensa no final, sempre tem, sempre é bom ver uma vida transformada, é isso que nos traz vida. E como que você sabe que nós estivemos no inferno? Eu não estive lá não, a própria Bíblia fala assim, antes vocês eram, tá lá, Efésios
capítulo 1, versículo 3. Antes eram filhos da desobediência, agora vocês são filhos da obediência. Para que antes estivessem no reino das trevas, agora poderem participar para o reino que é do Rei da Glória. Nós temos que entender isso, e isso é poderoso, irmão. Sabe? Nós temos que mostrar isso através das nossas vidas. As nossas vidas, elas não podem ser mais influenciadas pelo medo. Mesmo que esteja tudo caindo e desmoronando ao nosso redor, nós temos que ser a paz. Nós fomos chamados para ser paz em meio ao caos. Você entendeu isso? Eu vou repetir. Eu vou repetir porque eu acho que alguém aqui não entendeu. Nós fomos chamados para ser paz em meio ao caos. Irmãos, há um caos lá fora. E aí, vamos todo mundo escabelar, puxar os cabelos e gritar para todo mundo ouvir que nós somos loucos e estamos desesperados? O que vai adiantar, meu irmão? O que vai adiantar? Eu gosto muito e eu quero puxar agora ao fatos históricos nessa ministração minha. Eu não quero dar só exemplos de mim, eu quero dar exemplos de outras pessoas e talvez não cristãos, para as pessoas que não são cristãs que estão vendo. Lamentações capítulo 3, versículo 21. Traga à minha memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer aqui algumas revoluções. Eu quero trazer principalmente a primeira, a marcha, sabe, sobre Washington. Tinha um maluco lá, irmão, chamado um pastor Martin Luther King, negão, sabe, numa América dominada pelos brancos. E ele de repente fala: I have a dream. Oh glória, I have a dream. Ele fala: eu tenho um sonho, meu irmão. E o sonho desse homem era que todos andassem de forma igual, sabe? Era que todos andassem com os mesmos direitos. E ele começou, sabe, a marchar. E a esperança dele começou a contagiar os outros. É lógico que teve perseguição, é lógico que teve, mas ele não se importou com isso. Ele só focava naquilo que estava lá na frente, sabe? Quanto sentimento ruim deve ter passado na vida daquele homem? Martin Luther King, sabe? E o final nós já conhecemos. Nós já tivemos até um presidente negro nos Estados Unidos, sabe? Eu quero chamar também a Revolução da Praça Celestial. Essa eu cheguei a assistir na televisão quando eu era mais novo. Os que estão mais ou menos com a minha idade vão lembrar. Aconteceu na mesma época da queda do Muro de Berlim, e foi em 1989. Eu tinha 10 anos nessa época. Tinha um maluco lá nessa praça, um homem também, sabe? Ele se encheu sozinho de esperança. Os tanques invadiam para aterrorizar a população. Um maluco entrou sozinho. Essa cena ficou muito conhecida. Tem até um clipe do YouTube, eu lembro muito bem. Ele para na frente do tanque, fala: só vou sair daqui se você... aquela atitude heróica, né? Eu só vou sair daqui se você passar por cima do meu cadáver. Ô glória! E o tanque tentava avançar indo para a direita, ele ia para a direita. O tanque tentava avançar indo para a esquerda, ele ia para a esquerda. Sabe? Nós temos que entender. Também eu quero trazer, no próprio ano de 1989, a queda do Muro de Berlim. E eu quero trazer isso, sabe? Meu irmão, quando fala da queda do Muro de Berlim, eu lembro da passagem, sabe, de Paulo e Silas, sabe? Eu sempre lembro, né, porque caiu ali, né, as correntes, né, que aprisionavam aquele homem. Aqueles homens, a Bíblia diz que eles estavam presos depois de ter feito bem, depois de libertar uma mulher sobre que ela fazia adivinhações e tal, e os políticos da época não se interessavam por aquilo, ganhavam dinheiro, tudo em volta do dinheiro, sempre está ligado ao dinheiro, meu irmão. E aí eu não estou fazendo pregação aqui de que a pessoa tem que ser pobre, não, ao contrário. Eu acho que quem manifesta a vida de Deus nela, sabe, ela exibe, ela mostra uma riqueza muito maior do que dinheiro, e o dinheiro vai ser uma consequência, na verdade. A verdade é que o dinheiro, e eu não sei nem por que eu estou falando isso não, mas eu vou falar: se você tiver você tiver com más intenções, ele vai ser só um mecanismo na sua mão. Eu vou dar um simples exemplo. Você pode usar os mesmos R$1.000 que você pode usar neste momento de caos para comprar a cesta básica e doar para aqueles que, sabe, estão desesperados. É o mesmo R$1.000 que você pode
usar para comprar armas e sair atirando no povo, ou comprar drogas e se matar a si mesmo. É os mesmos R$1.000, entendeu? Eu quero também falar, da queda do muro, porque, sabe, sempre quando a Bíblia traz muros, ela traz de paredes que nós mesmos colocamos entre as pessoas, sabe? E nós cristãos, sabe, eu não estou aqui para ser profeta do caos, meu irmão. Eu não fui chamado, eu não creio que eu fui chamado nesse momento, sabe, para corrigir as pessoas. As pessoas têm visto, sabe, as pessoas têm visto por si só que algo está errado, sabe, que algo em nível mundial não pode acontecer assim de uma hora para outra. Por que Deus permite, né? Alguns estão perguntando por que Deus permite, o que aconteceu, quando Deus está olhando lá de cima e falando assim: eu avisei há muito tempo para vocês mudarem, sabe, a direção, e não houve a mudança de direção. E Paulo e Silas continuou, sabe, eles chegaram, foram presos. O que eles fizeram? Eles tinham todo momento, todo motivo para estar chateado, todo motivo para estarem com medo, aterrorizados. Não, mas eles entoaram louvor e começaram a orar ao Deus poderoso. Aí eu quero, oh glória, eu quero ministrar algumas maluquices que passam na minha cabeça. O livro de Salmos diz que este mundo é o estrada dos pés do nosso Deus. E enquanto Paulo e Silas oravam e louvavam e cantavam, cantavam naquele momento, Deus ouviu lá de cima e ele resolveu pôr o pé dele nesse mundo, e diz que todo o chão tremeu, meu irmão, e as correntes se partiram, sabe? E isso aconteceu na queda do muro de Berlim, porque oh glória, meu irmão, quando Deus põe o pé, sabe, quebra, sabe, as correntes, numa prisão maligna que possa te prender. Eles estavam presos dentro da cadeia, mas eles eram livres no espírito, meu irmão, livres dentro deles, e ninguém pode parar um homem, meu irmão, que perdeu o medo. Ninguém pode parar um homem sem medo, sabe? Ele se torna imparável, incansável e inabalável. Inabalável. E é isso que eu estou falando sobre sentimentos, porque quando o inabalável vai embora, vai ficar só o que é abalável. Eu não sei qual é o pregador que fala que tudo que nós colocamos abaixo de Deus como expectativa de esperança vai se frustrar. Vai se frustrar. Se você pode estar com a expectativa, sabe, às vezes agora num médico, num diagnóstico médico, ele te falou que deu tudo errado, sabe? Você pode estar com a expectativa, o que as pessoas mais eu tenho ouvido elas falar é como nós vamos fazer com o dinheiro, sabe? Você pode estar com a expectativa de um relacionamento que ainda não aconteceu. Se você tiver com a expectativa disso, meu irmão, se a esperança sua estiver em pessoas, eu vou te falar, o seu pai vai te frustrar, a sua mãe vai te decepcionar, eu provavelmente, se você conviver comigo, eu posso te decepcionar, não é a intenção não, sabe, pastores, padres, sabe, bispos, sabe, que seja quem for, são pessoas e vão te decepcionar. Eu gosto de Romanos 5,5, a hora que fala que ele é a esperança que não nos decepciona. Ele é infalível, ele não nos decepciona, meus irmãos. Eu quero continuar, quero lembrar dos caras pintadas nos anos 90 em Brasil, sabe? Trazer a memória de vocês. O impeachment, um bando de jovem maluco pintou a cara, meu irmão, se encheu de coragem, sabe? A crise estava feia, falou assim, o país do jeito que tá, nós não aguentamos mais, nós vamos pra rua. Nós vamos pra rua. Alguém tá entendendo aí, meu irmão? O que Deus está fazendo está incendiando corações, sabe? Eles foram para a rua e aí aconteceu o primeiro impeachment de um presidente. O homem mais poderoso do Brasil caiu diante a esperança que foi implantada no coração daqueles jovens. O fim do apartheid, 1991, eu sou fã daquele negão, meu irmão. Ele estava preso na cadeia, também me lembra Paulo e Silas, sabe? Nelson Mandela. Eu gosto porque quando ele saiu, ele falou assim que perdoava todos os agressores dele. E às vezes o que está te aprisionando, que não consegue fazer você com que você tenha esperança, sabe? Seja a falta de perdão. Sabe? Nós temos que perdoar. E a palavra perdão, ela significa perder. Você perdeu, sabe? É aguentar aquela apagação de sapo, é aguentar, sabe, a situação que te constrange. E aí o Nelson Mandela falou o seguinte, eu gosto dessa frase dele, ele falou assim, que mesmo que ele perdoava todos os agressores, porque mesmo que ele saísse da cadeia, se ele não tivesse perdoado, ainda assim ele estaria preso. Meu irmão,
E a África do Sul era um país de predominância negra, mas eram os brancos que governavam. E ele mudou toda a história com a esperança dele, meus irmãos. Sabe, está em nós. Está em nós o mesmo poder, esse poder de esperança, esse poder de influenciar. Eu quero terminar aqui, eu quero, sabe, terminar a minha ministração dessa noite, sabe, querendo e acreditando que o coração de vocês vai estar incendiado para que vocês possam, sabe, transmitir, vocês vão transmitir o pânico ou a esperança, meu irmão, o medo ou o caos, sabe? Eu fiz algumas pesquisas, sabe, para vocês entenderem o tanto que é sério isso, sabe? Tem mais pessoas, para vocês entenderem, tem mais pessoas que morrem por depressão hoje em dia, que mais pessoas que se alistaram no exército e foram para a guerra. Ou seja, tem mais pessoas, meu irmão, o que você está querendo dizer com isso? Que tem mais pessoas que morreram, sabe, se mataram a si mesmo, do que as pessoas tiraram a sua vida. Tem mais pessoas, meu irmão, morrendo por obesidade do que passando fome. Tem mais pessoas, meus irmãos, morrendo nesse mundo porque estão com medo, sabe? Estão colocando todas as suas frustrações nos sentimentos. É isso que eu estou falando. Eu quero terminar aqui com 2 Coríntios, capítulo 3, chamar o povo de Deus para refletir comigo. Fala assim, ó. Para refletir nessa palavra. Será que com isso estamos começando a nós recomendar a nós mesmos? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Aí ele fala no versículo 2: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, aquele a qual nos chamou. Sabe, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, falando da lei, mas em tábua de corações humanas. Eu quero terminar chamando vocês à reflexão, meus irmãos. Aleluia. Quando vocês recebem uma carta aí do cartão de crédito, por exemplo, sabe? Quando vocês recebem uma carta do cartão de crédito, a carta do cartão de crédito, a hora que vocês pegam ela lá na caixa do Correios, ela fala: alô, você tá devendo? Cheguei, você tem que me pagar. Ô glória, você tem que me pagar. Não, meu irmão, você pega a carta e lê a carta em silêncio. Alguém tá entendendo o que Deus está falando aqui? Sabe, as pessoas estão lendo nós nessa época de caos, principalmente nós cristãos. Eu vi, sabe, alguns cristãos nesse momento, é o que eu estou falando, eu estou insistindo, eu não sou profeta do caos, sabe, não é momento, sabe, por mais que eles colocaram Jesus perdendo para o diabo, por mais que eles escarneceram de Deus naquela avenida na Sapucaí do carnaval, sabe? Eu vi irmãos falando assim, tá vendo o que aconteceu? É culpa de vocês. Eu vi irmãos falando assim, nós avisamos, sabe? Comemorando assim, o meu Deus está fazendo justiça, mas o Deus que está fazendo justiça para os ímpios, meus irmãos, está fazendo justiça. Nós mesmos também estamos pagando com o mesmo preço, ou vocês não estão confiados agora dentro de casa, sabe? Numa prisão, às vezes solitária, entende o que eu estou falando? E eu creio que não é momento de, sabe, eu creio mesmo no meu coração que não é um momento, sabe, a gente tem que entender as estações e o que Deus quer. É momento de nós pegarmos essa pessoa, abraçarmos elas e mostrar para elas o que é o verdadeiro evangelho da transformação, sabe, o evangelho que traz esperança de que dias melhores virão, de que dias vai acontecer, porque eu tenho certeza, não é o fim ainda, nós estamos perto do fim sim. Eu creio que Jesus está à volta, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. E quando nós estendermos isso, sabe, mostrarmos através das nossas atitudes, eles vão vir até nós. Eles vão vir até nós e querer o que nós queremos, sabe? Eu gosto muito de uma frase do Gabriel Pensador,
Eu sempre ministro ela, né? E ela tem a ver muito com Romanos 12:2. Não se conformai-vos com esse mundo, mas mudai-o na transformação do teu entendimento, na renovação da nossa mente. Algumas versões falam. Para quê? Para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lembra que eu li Jeremias 29:11? Os meus planos e a minha vontade não são como as suas, são mais altas. Irmãos, e aí Gabriel o Pensador, ele fala assim: a gente muda o mundo quando a gente muda o mundo na mudança de atitude. Quando a gente muda, o mundo muda com a gente. Na mudança de atitude não há mal que não se cure. Não há mal que não se cure, meu irmão. Não há mal que não se cure. Eu vou, sabe, eu quero clamar, sabe, quero dizer para todos vocês que ouviram e com paciência aí, esse maluco falando de coisas aí que estão escritas, sabe, mas eu quero falar para vocês, falar para todos vocês mesmo, sabe, assim, que mais do que falar, nós temos que mostrar, sabe, às vezes chegar em silêncio e mostrar quem nós somos de verdade, agora que nós somos sal e luz, e que o inferno ele não vai prevalecer, não vai prevalecer. E eu gosto, para terminar essa noite, eu quero dizer, sabe, que o mesmo que diz Charles Spurgeon, né, depois dele ler o livro de Apocalipse, ele leu o final e falou assim: vai ficar tudo bem no final, vai ficar tudo bem. Bem-aventurados, meus irmãos, aqueles que esperam confiante no Senhor, porque serão gloriosamente surpreendidos. Não esqueçam, meu irmão, de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo, sabe? Vai lá, se inscrevam no canal da Igreja Batista Tempo de Oração, no canal do YouTube, sabe? Curtam os vídeos lá para que nós possamos ter visibilidades, tá? Eu agradeço a paciência de vocês e quero terminar fazendo oração. Senhor, eu te clamo, meu Deus, nesse momento, Senhor Jesus, pela vida daqueles que pacientemente, Senhor, ouviram aqui. Eu peço ao Senhor que o Senhor mesmo comece a passear pelas casas e introduzir, Senhor, esperança em nossos corações. Introduza em meu coração, Pai. Sabe, Deus, nós não queremos nos mover por aquilo que nós temos visto, porque a nossa realidade ao lado é só caos, Pai. Nós queremos olhar para dentro de nós, Pai. Nós queremos saber que dentro de nós, que a mudança é de dentro para fora, e essa mudança é feita quando nós tocamos o Senhor. E o que vem de fora, Senhor, não pode mudar o que é de dentro, e nós clamamos pela Tua proteção, que o Teu poder se manifeste dentro de nós, aquele mesmo poder que ressuscitou o Senhor dos mortos, aquele mesmo poder, Senhor, que fez os mortos se levantarem, aquele mesmo poder que rasgou o véu, aquele mesmo poder, Pai, é o mesmo poder. Nós clamamos, Senhor, visite as nossas casas, as nossas famílias, visite o nosso íntimo, Deus. Trata em nosso coração a esperança, trata em nós, Pai. Traga a nossa memória, Pai, tudo aquilo que o Senhor já fez para nós, jamais, principalmente eu, Deus, eu te clamo, jamais me deixe esquecer de onde eu vim. Se um dia eu esquecer, por favor, Pai, eu quero colocar isso como função do Senhor, eu quero ousar dizendo que o Senhor prometeu que viria aquele que nos faria lembrar de todas as coisas. Jamais deixa eu esquecer de onde eu vim, Pai. Se um dia eu esquecer, a responsabilidade é do Senhor, Pai. E todos os meus irmãos, Senhor, eu incluo nessa oração. Senhor, faça com que esse vídeo alcance, Senhor, as pessoas que precisam de uma palavra de esperança, as pessoas, Senhor, que estão aflitas, as pessoas que estão angustiadas, as pessoas que estão doentes. Toda enfermidade seja repreendida em nome de Jesus. Toda enfermidade seja curada em nome de Jesus. Todas as pessoas que têm esse vírus do Covid-19, que estão ouvindo e que vão ouvir, Senhor, sejam curadas em nome de Jesus. Todas as pessoas que estão com o coração angustiadas, sejam curadas em nome de Jesus. Tristeza sai do coração em nome de Jesus. Nós clamamos, meu Deus, clamamos a Ti nesse momento para que haja libertação, para que haja cura, restauração da nossa mente. Coloca as nossas ideias no lugar. Eu te clamo, ó Deus, eu te clamo pela vida dos meus irmãos e que o Senhor possa, Pai, avançar com o Teu reino, usando aquelas pessoas que se colocaram como cartas vivas e que o Senhor possa nos aperfeiçoar cada vez mais, em nome de Jesus.